Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. E a Ale Koga nos conecta também, né, Ale? Tem mensagem aqui, pessoal já interagindo. Se der tempo, atenção, se der tempo, a gente bota um DT no fim do programa. Já pediram aqui, ó, o Paraba falou, toca Árpia. É Árpia que se fala? Árpia. Árpia, que ele disse que o Dino nunca toca. O Cristiano tá querendo saber a data do show do Star Beatles no Nação Shopping. 13 de julho, dia do Mundial do Rock, sem ser esse sábado próximo, 7h30 da noite. Tá bom, tá respondida a sua pergunta, Cris. Obrigada. Já tem previsão do tempo com o climatologista Ronaldo Coutinho, tem mais participação. E agora nós temos o prazer de conversar com a osteopata pediátrica. Nós vamos falar sobre assimetria craniana em bebês, algo que eu nunca tratei sobre isso ao longo da minha carreira. Estou bem curiosa. A doutora Mirelle Mendonça, boa tarde. Uma boa noite, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Que é um bom, prazer. Que bom. O que é uma osteopata? Osteopata no Brasil é uma especialização da fisioterapia. Tá. Então, praticamente uma nova faculdade, porque são 5 anos estudando. Olha só! Então, o que a gente aborda, principalmente hoje no assunto de assimetria craniana? A gente avalia o bebê como um todo, para tentar identificar se existem algumas tensões no corpinho do bebê, porque a gente acha que o bebê não tem tensões. E, na verdade, um bebê pode nascer, inclusive, com torcicolo. Então, quanto mais cedo a gente avalia um bebê e consegue identificar tensões, a gente consegue, inclusive, prevenir as assimetrias cranianas. Como é que é? Porque assim, eu tive 2 filhos e nunca fui orientada a te procurar um profissional como esse. Como é que você aparece na vida dos pais, né, para eles te procurarem e trazer isso, essa saúde aos bebês? Alguns anos atrás, na verdade, não se falava tanto na osteopatia. Não. Ela tem, inclusive, ela comemorou agora no mês anterior, em junho, 150 anos. Uou. Então não é uma profissão com poucos anos de experiência, né? Só porque poucos pais, poucos profissionais acabam conhecendo. Sim. Aqui em Criciúma hoje, os pediatras acabam me indicando. Então, assim, partos difíceis, bebês pélvicos que são sentadinhos, ou bebês que foram muito grandes, ou bebês gemelares, ou em algum momento que teve alguma tensãozinha que os pais percebem, às vezes depois do nascimento, que o bebê às vezes só consegue virar a cabecinha para um lado. Mas assim, os pais me procuram muito hoje, mas os pediatras também indicam. Sim. Então os pais começaram a ter um pouquinho mais de conhecimento, porque a gente acaba comentando mais, os pais começam a perceber que às vezes, um bebê virar só a cabecinha para um lado, não... Alguma coisa pode ter errado. Ali. Então... Aí surge a sua especialidade, né? Você. Isso. Então a gente começa não só pensando que eu vou abordar mais a simetria craniana, mas a gente pensa em disquesias. Qual bebê que não teve uma disquesia, uma cólica? Disquesia é aquela dificuldade de conseguir evacuar, soltar os gases. Isso pode estar relacionado à sua especialidade, à formação. Sim, porque assim, a gente vai abordar o bebê como um todo e qualquer tensãozinha no corpinho do bebê pode influenciar numa mobilidade, num desenvolvimento motor, numa facilidade, uma dificuldade em evacuar. Sim. Então, até no sono. Sim. Então a gente consegue estar abordando, identificando essas tensões e conseguindo liberar para facilitar a vida da própria família também, né? Sim, a assimetria craniana, vamos ao assunto, você trouxe até alguns exemplos, né? O pessoal depois no vídeo vai poder ver, mas então, o que é? Então, as assimetrias cranianas, aqui é um crânio de um bebezinho. O crânio do bebê não é uma estrutura óssea como a nossa, que é um ossinho já durinho que protege. É a moleirinha, né? Isso, ele é mais maleável, ele tem as aberturas, porque ele permite o crescimento, mas ele é muito maleável. Então, se um bebê fica sempre deitadinho de barriguinha para cima, olhando sempre para o teto, ele vai apoiar muito essa região de trás. Isso pode gerar aqueles achatamentos, aquelas cabecinhas bem chatinhas aqui na parte de trás. Então, isso pode influenciar ou não no desenvolvimento motor, depende do que venha essa família, na verdade, está observando se esse bebê tolera outros posicionamentos, se a gente estimula um bebê ao tummy time, que é fazer atividade, na verdade, de barriguinha para baixo. Mas as assimetrias, elas podem acontecer na parte de trás da cabecinha ou até mesmo na região lateral. Um bebê que, por exemplo, tem um torcicolo, que só consegue virar a cabecinha para um lado.
e daí fica sempre apoiando para um ladinho, acaba levando o que a gente chama de plagiocefalia, que é quando um ladinho da cabecinha é diferente do outro. Sim. Então isso a gente às vezes percebe, e às vezes não se percebe tanto em adultos, porque muitos adultos hoje tiveram assimetrias cranianas, porque o cabelo ele esconde muito tudo isso. Então a gente acaba não percebendo, não é tão falado. Então Sim. hoje a gente já consegue observar muito mais. Sim, e você tem um outro maior ali, né? Esse daqui é o uso do capacete. O Tá. que acontece? As assimetrias cranianas, quando acontece um bebê chegar muito tarde, porque existe uma janela que a gente pode estar tendo uma resposta melhor com a osteopatia. Então, até o 6º mês de vida do bebê, a cabecinha chega a crescer até 1,5 cm por mês. É muita coisa. Então, a gente pode melhorar uma assimetria ou não. Depende do cuidado. E quando esse bebê chega muito tarde, é um bebê que ele não para, porque a gente precisa o quê? De posicionamento. Se o bebê está com uma assimetria nessa região de trás ou na região lateral, a gente vai precisar do apoio do outro ladinho para ajudar a desenvolver essa cabecinha. Isso quando a gente fala em posicional, né? Agora, quando chega casos que chega muito tarde, Sim. e às vezes os pais não vão conseguir posicionar, às vezes vai para a escolinha e não consegue cuidar, existe a indicação também do capacete. Olha só, se o bebê até nem responde à própria terapia, né? Esse capacete é muito a cara da 92 Rock Pop, pessoal. Ela trouxe um crânio, então a cabecinha de uma criança, e um capacete cheio de caveirinhas. É muito rock and roll esse capacete. Esse daqui, inclusive, ele foi de um bebezinho que eu atendi, e esse foi uma mãezinha que deixou Ela fez a customização. Isso foi Que os próprios legal. pais que fizeram. Gente, muito... porque eu imagino mostra de que novo não na é... câmera ali, mostra. É que eu imagino que deva ser um demais. desafio tornar isso lúdico pra criança não querer tirar, né? Sim, porque o uso do capacete, ele precisa ser utilizado 23 horas por dia. Então é tirado só pro banho, dorme com capacete. Pois é. E essa cabecinha de quantos anos? Esse daqui foi um bebezinho que utilizou depois dos 8 meses. Olha, mas a cabeça grande, né? Eu achei que até que era uma criança maior. Eu não tenho noção de tamanho de cabeça, né? Por isso. Esse daqui é de um bebezinho recém-nascido, né? Sim, Então, dá pra ver. então assim, cresce bastante a cabecinha. Então usou até mais de um ano, vamos dizer assim. Eles Aí tem que usar quanto tempo? Mais de um ano pode ser? Depende do caso. não o uso de um ano do capacete, mas depende muito de cada caso, assim. Às vezes 2, 3, 4, 5 meses. Depende da severidade, na verdade, Sim. e como esse bebê se comporta também. Um pai que esteja ouvindo, os pais que estejam ouvindo agora, né? E de repente, ai meu Deus, eu percebo coisas erradas, mas nunca me indicaram, né? Tem sinais, né? Mais sinais aí que os pais podem perceber dessa assimetria. Então, olhar a cabecinha, principalmente no banho, porque às vezes o bebê tem mais cabelinho e fica difícil a gente identificar. Então, assim, na hora do banho, procurem sempre olhar de cima a cabecinha, porque daí a gente consegue perceber, opa, essa cabecinha tá mais achatadinha, um lado tá diferente do outro. Sempre que perceber alguma coisa diferente, já conversa com o médico pediatra. Sim. E se alguma coisa tá chamando atenção, às vezes muitos pais chegam ali, às vezes mais tarde. Pois é, eu ia dizer mais tarde, eu tô não falando nem de bebezinho, assim, de repente mais de um ano, até 2. Então, as assimetrias, a gente consegue estar atuando tanto com a osteopatia, com o uso de capacete, até 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então, depois disso, o que teve de assimetria se mantém. A gente não consegue. Assim. A gente não consegue. O que a gente consegue é melhorar as tensões que podem repercutir sobre os Sim. sistemas. Porque existem as assimetrias que são por posicionamento, ou seja, o bebê fica muito tempo, e existe as assimetrias que é por fechamento precoce, ou seja, todos esses ossinhos, eles estão ainda separados. E o que acontece, isso daí já é um problema que é cirúrgico. Então, acontece às vezes de vir um desses ossinhos juntos. Então, não consegue expandir. Crescer, não consegue crescer. Daí isso sim precisa ser avaliado. E na verdade, a única coisa é a cirurgia, né? Nesses E esse casos. aparelho que você trouxe aí? Esse daqui, na verdade, a gente usa na osteopatia para avaliar a cabecinha do bebê, para identificar como que está essas medições dessa cabecinha. Então, a gente consegue fazer as medidas anteriores, posteriores, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, anterior, lateral. A gente consegue ver tanto como que tá a questão da assimetria, qual a gravidade dela e se ela está melhorando ou não. Então, a gente consegue ter um cálculo de como que a gente precisa estar cuidando. É severo ou não? A gente tem indicação de um capacete ou não? Legal. Então, isso é bem... Porque, assim, só ficar olhando e por foto fica difícil. Fica. A gente precisa saber, tá evoluindo? Quanto que tá evoluindo? Sim. Eu tenho a cadernetinha dos meus filhos lá, que eu sempre acompanhei tudo, né? O pediatra medindo tudo, toda a vida, né? Até 1 ano era a cada não sei quanto tempo, depois vai expandindo. Até quanto tempo que a nossa cabeça cresce?
Na verdade, ela vai desenvolvendo. Os primeiros meses de vida do bebê cresce muito a cabecinha deles. Então, até o 6º mês, crescendo até 1,5 cm. Até 1 ano de vida, chega de 1 ano a 2 anos. Com 2 anos de vida, o bebê vai ter praticamente quase o tamanho de uma cabeça de um adulto. Então, claro que depois ainda desenvolve, mas não é muito. Não é muito. Então assim, em 2 anos é muita coisa para desenvolver, imagina, né? Tem pergunta aí, Amê? Não, na verdade tem um depoimento que acho que pode contribuir com a sua fala, né? O Gil Machado é um ouvinte nosso e ele falou assim, meu filho mais velho foi diagnosticado com crânioestenose sagital aos 2 meses de vida apenas. Um médico queria operar imediatamente em Criciúma, o que teria sido provavelmente fatal, pois ele era muito pequenininho. Porém, consultamos com o abençoado Dr. Carlos, pediatra, que constatou que ele precisava operar, mas que consultasse Porto Alegre. Então, encontramos os maiores especialistas, eles marcaram a cirurgia para quando ele tivesse maior e fortinho. Aos 5 meses foi realizado com sucesso e hoje ele é um garoto lindão de 22 anos. Beijos do pai pro João Vitor, e ele falou que aconteceu exatamente o que você falou, que a moleira fechou antes, né? Os ossinhos atrás fecharam antes. Então, assim, dentro da osteopatia, a gente não consegue estar atuando quando acontece esse tipo de situação, né? Na verdade, essa situação é cirúrgica, né? Então, o que acontece é depois a gente tá trabalhando em cima das tensões que podem repercutir sobre o bebê. Sim, é isso que eu ia dizer, gente. Porque, claro, o pediatra vai estar acompanhando, ele vai estar direcionando, mas olha só, é importante a participação da osteopatia, né? De uma osteopata pediátrica, né? Quer dizer, ela vai estar prevenindo. E essas tensões, elas ocasionam um monte de problemas futuros. Às vezes, quer dizer, um problema nas costas que pode vir, né? Até mesmo questão de funcionamento de intestino, tudo no corpo. Porque, quer dizer, a nossa estrutura, a cabeça tá aqui, né? Tá lá no topo, ela pesa. Sim. Se ela pesa de forma desequilibrada, isso vai ocasionar um monte de problema, né? Os pais me perguntam muito assim, vai causar um problema neurológico? Quando acontece de fechamento precoce, a gente precisa da cirurgia para não acontecer um problema neurológico. Agora, como que desenvolve o cérebro, a nossa cabeça, como que ela cresce? Não é a estrutura óssea que expande, é o cérebro que empurra as estruturas ósseas. Então, se é uma questão posicional, por exemplo, um bebezinho que apoia só a cabecinha para um lado, o cérebro vai crescer. Ou seja, se não crescer para esse lado, ele vai crescer para o outro. Então, ele vai desenvolver. O problema é que a gente tem nervinhos que passam por aqui. E às vezes, se acontecer uma compressão no nervinho, não é que ele não funcione, mas ele pode gerar uma influência sobre esse nervinho. Perfeito. Nervinhos daqui vêm para a região de deglutição, vêm para a região do pescoço, olha só, vêm para todas as vísceras. Então, se um bebê tem uma tensão nessa região, ele pode ter o quê? Uma disquesia, uma disquesia mais acentuada. Então, assim, quando a disquesia seria o quê? Essa dificuldade em conseguir evacuar. Aquele bebê que fica resmungando, fica bem vermelhinho, às vezes fica um dia todo e às vezes precisa da ajuda dos pais e nem com ajuda não consegue evacuar, não consegue soltar os gases. Isso tudo por conta da assimetria. A assimetria, ela pode contribuir. Então, a gente tem que avaliar, assim, para ver se é isso realmente que está causando ou se tem outros fatores, né? Sim. Muito legal, né, o assunto. Interessante, uma sexta-feira, né, sextou, né, gente, pra gente saber algo diferente. Eu falei pra ti, Mirelle, eu não conhecia mesmo, nunca tinha feito uma entrevista sobre isso. Achei bem legal. É muito importante mesmo a sua especialidade. E é bom a gente saber, né, o pessoal que tá nos ouvindo, o pai, aí, a mamãezinha grávida, né? Fala com o seu pediatra também, de repente fazer uma consulta preventiva também, né, pra dar uma avaliada, é muito importante. É assim que geralmente o pessoal chega também? Dá pra fazer a prevenção? Sim, na verdade, assim, eu até comento e até tem alguns pediatras que qualquer coisa que eles já percebem, eles já me encaminham, porque quanto antes a gente perceber qualquer coisa preventiva, ou seja, se a gente começa a ensinar esses pais que hoje é orientado o quê? O bebê dormir de barriga pra cima. Só que não comentam com os pais que é barriga pra cima e cabecinha ora pra um lado, ora pro outro. Então o bebê às vezes fica só aqui. Então, assim, um bebê... E daí o pai cansado também, às vezes vai dormir também, esquece de virar a cabecinha, né? Porque às vezes o próprio bebê não vira, né? E às vezes o próprio bebê com uma tensão, ele vai virar às vezes só pra um lado, ou ele vai ficar preso nessa tensão, às vezes só com a cabecinha assim pra trás. E isso vai gerando as assimetrias. Por isso que, assim, ó, quanto antes a gente observar, mais fácil. Porque é muito mais fácil posicionar do que depois correr atrás do uso do capacete também, né? Bom demais, conversamos com a doutora Mirelle Mendonça, osteopata pediátrica. O seu arroba pro pessoal te conhecer. Pode falar. É Mirelle Mendonça, fisioterapeuta. Ai, que legal, adorei. Arroba Mirelle Mendonça fisioterapeuta, porque hoje o arroba é mais nome do que o nosso nome, né? Não é? Daqui a pouco a gente se apresentar pelo tipo arroba, assim, né? qual é o teu nome? Arroba Lecoga, né? E o meu, qual é o teu nome? Arroba Gisele Tchaikovsky Miller, é com 2 L's, com S, com G, com C, com K.
Mirelle, foi um prazer, viu? Bom fim de semana pra você e conte conosco. Muito obrigada, o prazer foi meu. Valeu, intervalo e voltamos já. Tem previsão do tempo, hein? Agora com ele, climatologista Ronaldo Coutinho.